Fala pessoal, Julian Santos aqui mais uma vez. E nesse vídeo eu vou estar falando um pouco sobre ADVPL e a função cGetFile, que é a função que a gente usa para poder estar selecionando arquivos ou diretórios ou informando, pegando diretórios para se salvar arquivos, né? É bem simplesinho. Eu já deixei um código pronto para a gente estar verificando e um exemplo para mim estar apresentando para vocês, tá? Então vamos lá. Bom, o cGetFile ele é responsável por essa janelinha aqui que vocês estão vendo. Então essa é a interface que a gente utiliza por padrão da TOTOS para quê? Para estar salvando um arquivo, tipo quando você quer salvar um arquivo, você seleciona o diretório, informa o nome do arquivo, ou para estar selecionando, né? Ele retorna para a gente o caminho que você selecionou de um arquivo ou de um diretório específico. Bom, eu deixei ele aqui como exemplo. Vamos ao código para a gente poder entender. Eu fiz aqui dois exemplos. Eu separei uma static function para o exemplo de abertura e de salvar arquivos mesmo, e um exemplo só acrescentando o retorno do diretório, onde ele vai retornar apenas o diretório e não o arquivo selecionado, certo? Então vamos lá. O que eu faço aqui? Antes da gente ir direto para o código, vamos para a documentação. Eu acho que é mais simples. Aqui está a documentação do cGetFile. Bom, ela é uma função bem simples. O que ela recebe? Ela recebe uma máscara. Essa máscara é para poder estar aplicando filtros nos arquivos que serão apresentados na interface, tipo TXT, CSV. Aí você define, você pode incluir mais de uma máscara, né? Bom, título da janela. A máscara padrão, ela define, na verdade, quais das máscaras que você informou aqui no primeiro parâmetro vai ser a que vai estar selecionada por padrão, certo? Então, digamos que você colocou ali uma máscara para arquivo TXT, outra para arquivo CSV e outra para arquivos JPEG. Então, o que você vai fazer? Você quer deixar aqui por padrão, ele vai vir ativo a opção JPEG. Aí você vai colocar o número dela, lembrando que a numeração das máscaras aqui se iniciam em 0 e não em 1, tá? Ou na verdade, eu posso estar até confundindo. Eu deixo como 0, ele sempre pega a primeira opção. Eu acredito que inicia em 0 mesmo. O diretório inicial. Qual o diretório que vai vir aberto ali na estrutura de árvore por padrão? Salvar. Esse salvar define o seguinte. Se você informar aqui como falso, quer dizer que não é uma janela de salvar um arquivo, é uma janela para abrir um arquivo. Então no botãozinho onde fica salvar ou abrir, vai estar escrito abrir. Se você colocar como true, o botão de OK ali para confirmar a operação vai estar como salvar. N opções. N opções são algumas opções para modificar os arquivos que são apresentados para você. A forma como ele vai ler a sua estrutura, a sua estrutura de arquivos aí do seu sistema operacional, certo? LArvore apresenta, se você informar como verdadeiro, ele apresenta a estrutura de diretórios do servidor do Proteus. Proteus Data, né? E o keep case é para manter o case sensitive. Se você informar como falso, ele converte tudo para minúsculo. Bom, beleza. Ainda falando das opções, a gente tem elas listadas aqui, certo? Multiselect aqui é para selecionar mais de um arquivo por vez, impedir a troca de diretório, trazer o disco flop, trazer outros discos da sua máquina, disco local da sua máquina, né? Drives de rede, compartilhados, está não implementado aqui, eu nunca consegui utilizar também. Retornar apenas o diretório, apresentar diretórios ocultos e apresentar os diretórios do sistema, certo? Bom, parece confuso, mas é bem simples, vamos para o código agora. O que eu estou fazendo aqui? A primeira coisa, para ficar mais simples o entendimento, eu criei uma variável que referencia cada um dos parâmetros que o cGetFile vai utilizar. Então, aqui no meu cGetFile, em vez de eu passar os parâmetros direto, eu criei variáveis para ficar mais fácil no aprendizado, certo? Então vamos lá, a máscara. Aqui eu criei 4 máscaras. Você pode ver que elas são juntas, você não tem nenhum outro separador. Você usa o pipe tanto para separar a descrição do filtro, como para separar as próximas máscaras. Certo? Então eu tenho aqui, ó. Isso aqui é uma máscara, todos. Então
A descrição que vai aparecer embaixo para o usuário vai ser todos. E o filtro que ele faz é asterístico, ponto asterístico. Aí aqui eu tenho uma segunda máscara, que é para arquivos TXT. Então eu coloquei a descrição arquivos TXT, ele vai pegar asterístico.txt. Então todos os arquivos .txt. A mesma coisa eu fiz para os arquivos CSVs e a mesma coisa eu fiz para os arquivos PRW. Certo? Bom, a descrição, que é o segundo parâmetro, é a descrição da janela. Máscara padrão eu deixei 0, por padrão ele vai pegar aqui todos. Diretório inicial eu deixei como a raiz. Eu acredito que ele vai pegar o servidor. Não, na verdade ele vai pegar a raiz do meu sistema, né? LSave está como falso por padrão, então se eu chamar, na hora que for chamado esse cgetFile, o LSave está como falso, então ele vai apresentar no botão de concluir a operação como abrir, porque não é uma janela de salvar. As opções eu coloquei para apresentar os... Isso aqui, acho que dificilmente alguém vai ter um disquete, né? Esse local flop acho que é para disquete. Disquete, os discos locais aqui da minha máquina e as unidades de rede. Certo? Show server é para apresentar o diretório do servidor, então eu coloquei como true. E o keep case, como eu estou usando o Linux, eu coloquei como true também para ele manter o case sensitive e não reduzir todas as palavras do path para minúsculo, né? Beleza? Aqui eu deixei uma descrição das opções que você pode estar utilizando aqui. Eu sempre utilizei elas concatenando. Eu vou somando aqui, né? São números inteiros. Se a gente olhar na documentação, você pode ver aqui que cada opção ela tem um valor. Bom, beleza. Bom, chegando aqui, basta a gente chamar o cgetFile, passando os nossos parâmetros da forma que você achar melhor. Ele vai retornar para a gente o caminho do arquivo selecionado. Aí eu vou estar imprimindo esse arquivo, esse caminho aqui, certo? Eu já estou com ele em execução aqui. Eu vou executar uma vez, vamos lá, vamos selecionar um arquivo. Tá vendo aqui? Esses são as máscaras que a gente utilizou. Se a gente subir aqui dentro da documentação, do fonte, a gente vai ver. Todos, então ele dá aqui a descrição todos e ele vai aplicar aqui a expressão asterístico ponto asterístico para poder selecionar os arquivos. A gente também vai ter o TXT. Se a gente vir aqui, deixa eu ver onde eu posso achar um TXT. Aqui. Dentro do servidor eu tenho. Então ele vai aplicar a máscara do asterístico ponto TXT na hora de apresentar os arquivos. E assim para os demais, CSV, PRW. Eu vou deixar todos aqui. Eu vou selecionar um arquivo. Vamos lá. Vamos pegar aqui esse file.txt, certo? Eu vou selecioná-lo e aqui o retorno da função, ela me retornou o caminho. Como eu estou usando um Linux, ele faz um mapeamento diferente, porque digamos, para mim isso é meio que uma gambiarra, né? Como a TOTOS não foi implementado desde o início, ou não foi preparado para sistema Linux, tem meio que essa gambiarra. Então ele mapeia como se o caminho, o path do Linux fosse dentro de um mapeamento de uma unidade L /barra, certo? Então se você ver aqui, ó, home julian file txt. Se você estiver executando no Windows, você vai ter lá C barra tal até o caminho que você selecionou. Beleza? Então a partir disso você pode estar fazendo o quê? Lendo o arquivo, deletando um arquivo, movendo, copiando e aí todas as possíveis modificações de arquivo que você precisa. Certo? Aqui para baixo ele vai abrir de novo, seguindo fonte. O que eu faço? Eu pego as opções e acrescento o multi-select. Por quê? Para a gente estar podendo ver a seleção de vários arquivos de uma vez só. Agora nessa janela a gente pode selecionar mais de um. Ó. Você vê, ó, a gente pode simplesmente segurando o Ctrl e selecionando quais são os arquivos que a gente quer. E quando a gente clicar aqui no botão verdinho, vocês podem ver que ainda está, que como eu estou usando, eu só alterei o options aqui e o LSave continua como falso, ele tá esse botãozinho aqui, esse Vzinho aqui de concluir, né, que na verdade é de abrir. Mas quando for falso, ele vai ter aqui o disquete, aquele ícone padrão, né, universal de salvar. Beleza?
Então, beleza. Selecionei vários. O que, que ele faz quando você acrescenta aqui o multi-select? Ele vai trazer para você todos os caminhos de todos os arquivos selecionados, separados por pipe, certo? Então, eu vou dar um OK. Você vai ver aqui, ó, ele trouxe, ó, o primeiro arquivo, os caminhos do segundo arquivo, terceiro arquivo, quarto arquivo, quinto arquivo, sexto arquivo e todos os que foram selecionados separados por pipe. Tá vendo que tem espaço, pipe, espaço? E aí o que eu fiz? A gente está aqui nesse alert, tá? Eu peguei o retorno da função e apresentei. Aqui eu só quebro ele com o str2ar para poder, que é uma função padrão da TOTOS também, que transforma uma string em array com separador padrão. Passei o pipe aqui como separador padrão e ele vai percorrer aqui dentro desse array todos os caminhos que eu citei. Aí você pode ir usando ele aqui para poder ir aplicando uma regra a cada arquivo que foi selecionado, certo? Bom, beleza. Continuando aqui, ele vai fazer o que? A única alteração que eu faço nessa próxima execução do getFile, eu altero o lsave para... Ai, eu deixei como falso de novo. Bom, uma falha que tinha que ser verdadeira. Para me apresentar aqui, a única mudança que vai ter é que ele vai mudar para esse ícone, para um ícone de um disquete, né? Para o usuário saber que é para salvar um arquivo e não para abrir um arquivo. Bom, mas não tem problema. A gente faz uma execução aqui antes de encerrar o vídeo apresentando essa alteração. Bom, eu vou selecionar aqui, vou dar um OK, beleza, ele vai apresentar. Tudo bem. Agora ele está executando a segunda amostra, aqui, o segundo exemplo, que a única diferença que temos aqui é eu acrescentei o hat directory. Para quê? Ele serve para me retornar apenas o diretório e não o caminho com o arquivo. Então você pode ver que aqui, aquele gridzinho à direita, onde a gente selecionava o diretório à esquerda, e à direita a gente vinha e selecionava o arquivo, certo? Então vamos lá, não tem mais, você só seleciona diretórios aqui quando você acrescenta essa opção hat directory. Então é a mesma coisa. Foi a única mudança. Ele me retornou aqui o diretório. Vai ter uma segunda vez aqui que era para... Aqui deveria estar verdadeiro, onde você vai ver que ele vai mudar o ícone aqui para um disquete. Eu vou selecionar aqui a raiz, beleza. Bom, vamos compilar aqui. Eu vou fazer uma segunda execução. Agora com essa opção lsave como verdadeira. Obviamente, se for uma tela de salvar, você vai mudar o título também, né? Não vamos deixar o título aqui como salvar. Vamos alterar o título para como selecionar, né? Vamos alterar o título aqui para salvar. Certo? E vamos fazer a mesma coisa aqui. Aqui o diretório. Selecionar um diretório. Aqui a gente vai alterar aqui embaixo antes de chamar a tela. Para salvar um diretório. Na verdade não é salvar, né? Aqui você só vai estar pegando o retorno dele. Bom, tudo pronto. Vamos compilar de novo. Compilado, vamos executar. Ótimo. Aqui nós temos o ícone para a seleção, outro ícone para a seleção e o terceiro é um ícone para salvar. Salvar um arquivo. Rapaz, não é que não teve nenhuma alteração? Será que é porque eu não estou dentro do... Não faz sentido. Eu compilei a alteração? Eu compilei a alteração. lsave vai estar como verdadeira. Bom, a única diferença que eu tinha percebido era nesses dois botões. Mas no final das contas não faz nenhuma diferença em termos de código, né? Ele vai te retornar o caminho informado e aí você vai tratar a forma de salvar o arquivo da melhor forma que você encontrar aí, certo?
Então é isso, galera. Era para ser um vídeo mais rápido, mas acabou ficando um pouquinho mais longo do que eu esperava. E mesmo durando só 15 minutos. E eu vou fazer agora uns próximos vídeos demonstrando como você vai estar utilizando o cgetfile, fazer a importação de arquivos CSVs, TXTs. E também está salvando arquivos TXT e CSV de formas diferentes. Ok? Agradeço aí a atenção de vocês e valeu!